Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje são os operadores argumentativos. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar em operadores argumentativos, mas certamente já ouviram falar nos processos de coesão e coerência, né? Operadores argumentativos são elementos linguísticos, mecanismos linguísticos dos quais nós dispomos na língua, que auxiliam na construção das mensagens. São elementos gramaticais, como conjunções, como palavras denotativas ou de realce, que auxiliam em construções linguísticas, na formação da unidade de sentido de um texto. Tá? Então, para a NGB, os operadores argumentativos são as palavras denotativas, também chamadas de expletivas ou de realce. Que são mesmo, professora, as palavras denotativas? São aquelas palavras que não se enquadraram em nenhuma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Elas receberam essa classificação à parte, né? Mas elas traduzem, elas agregam na construção ideias de inclusão, ideia de retificação, de correção, ideia de designação, ideias de exclusão. Então, elas podem agregar ao texto diversos sentidos, mas essas palavras não se enquadraram dentro daquelas 10 classes gramaticais. Então, a NGB vai considerar como operador argumentativo as palavras denotativas ou expletivas e de realce. Agora, estudiosos da linguagem, os linguistas, né, vão considerar operadores argumentativos todos os elementos coesivos, elementos linguísticos que contribuem no texto, né, para a apresentação do ponto de vista do enunciador, para a exposição do ponto de vista do enunciador, para a construção da mensagem do enunciador. Sempre que nos comunicamos, nosso discurso apresenta uma intenção, um objetivo, né? Eu diria que o principal objetivo, quando a gente constrói uma mensagem, é que essa mensagem seja entendida, compreendida pelo nosso interlocutor, não é isso? Mas, por vezes, quando nós nos expressamos, por exemplo, através da linguagem verbal, há alguns elementos que já sinalizam o nosso posicionamento diante de determinado tema, diante de determinada ideia que a gente esteja apresentando. Quando eu uso o vocábulo infelizmente no início de uma construção, eu já estou sinalizando para o meu interlocutor determinado juízo de valor sobre a ideia que vou apresentar, né? Então, uma ideia que apresenta, mostra, deixa claro aí determinado descontentamento, tá? Quando fala assim, infelizmente, ainda não há vacinas suficientes. Então, o infelizmente, esse modalizador, esse operador argumentativo, já apresenta aí no discurso o meu posicionamento sobre essa ideia que eu estou transmitindo, a questão das vacinas, né? Então, existem vários outros operadores argumentativos, elementos linguísticos que vão trazer pistas, dar dicas da postura do enunciador, do ponto de vista do enunciador, no processo de elaboração da mensagem. Tá? Então, toda mensagem que a gente constrói, ela apresenta elementos, né, argumentativos. A gente sempre quer, de alguma forma, convencer o outro de que a ideia que a gente está transmitindo é válida, não é verdade? Que o nosso ponto de vista é válido. Né? Então, esses elementos reforçam essas ideias. Vejamos alguns deles. Bom, então, gente, resumidamente, os operadores argumentativos seriam essas construções, né, esses elementos gramaticais que nós utilizamos para orientar o leitor em relação a determinado tipo de conclusão a que nós queremos chegar no discurso.
São marcas textuais que agregam informações ao texto. Observem essa construção. O escritor mineiro João Guimarães Rosa está entre os maiores da língua portuguesa. Ele era fluente em várias línguas, conhecia profundamente o sertão e era um neologista de primeira grandeza. Imaginem que eu, Maria Carolina, professora de língua portuguesa, de literatura, estou fazendo uma tremenda propaganda de João Guimarães Rosa. Quero convencê-los, né, a ler João Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro. E aí, eu começo esse processo argumentativo já apresentando uma conclusão para vocês. O escritor mineiro João Guimarães Rosa está entre os maiores da língua portuguesa. Essa é uma conclusão minha, uma ideia minha, um pensamento meu, né, que eu quero que tenha credibilidade por parte dos meus interlocutores. E aí, logo depois, eu ofereço 3 argumentos que corroboram essa visão que eu já apresentei no início. Era fluente em várias línguas, conhecia profundamente o sertão e era um neologista de primeira grandeza. Então, reparem que eu organizei aqui, ofereci aqui a vocês 3 argumentos que complementam essa conclusão que eu apresentei, esse meu pensamento, essa minha ideia que eu quero transmitir, né? Se nós pudéssemos organizar esses argumentos utilizando operadores argumentativos, de que forma poderíamos fazê-lo? Observem só. O escritor mineiro João Guimarães Rosa está entre os maiores da língua portuguesa. É a minha ideia. É a conclusão a que eu já cheguei, que eu quero dividir, quero compartilhar. Ele não só era fluente em várias línguas, como também conhecia profundamente o sertão, além de ser um neologista de primeira grandeza. Observem que eu utilizei 3 operadores argumentativos. Não só, como também, além de. Operadores argumentativos, né? 2 agregaram aí uma ideia de adição, reforçaram, portanto, essa qualificação do escritor, né? O como também estabelecendo aí uma relação de comparação e, ao mesmo tempo, acrescentando, agregando valor a essa ideia que eu quero transmitir. Então, os 3 operadores argumentativos reforçaram, contribuíram aí como elementos coesivos para a construção da unidade de sentido dessa conclusão que foi mencionada anteriormente. Tá? Então, os operadores argumentativos nada mais são do que estruturas linguísticas, né? Podem ser advérbios, como eu apresentei anteriormente, né? O exemplo do infelizmente, advérbios, conjunções, coordenativas e subordinativas, tá? Palavras denotativas ou de realce. Então, todos esses elementos aí que podem sinalizar discursivamente, trazer pistas, né, no discurso da postura do enunciador, do pensamento do enunciador, ok? E importante salientar que os operadores argumentativos são utilizados nos mais diversos gêneros textuais. Por ora, eu gostaria que vocês pensassem em um gênero textual específico, que é a crônica argumentativa. O que é a crônica argumentativa? A crônica argumentativa é uma narrativa ficcional relativamente curta, né? Um tipo de texto feito para ser publicado no jornal ou na revista, que une elementos, toda a crônica reúne elementos jornalísticos e elementos literários. Então, a crônica é um texto que é, ao mesmo tempo, jornalismo e literatura. Tá? A crônica ela vai trabalhar com temática do dia a dia do leitor, com temática que faça parte da realidade do leitor, utilizando para isso uma linguagem mais informal, mais próxima do leitor, da realidade desse leitor. Tá? Agora, a crônica argumentativa, além de trabalhar com temática que faça parte da realidade do leitor,
ela apresenta o juízo de valor do cronista sobre aquele tema. O cronista, ele vai apresentar obrigatoriamente uma visão crítica, né? Uma abordagem, né? Vai oferecer uma possibilidade ao leitor de refletir sobre aquele tema, tá? Então, ela traz argumentos, né? Traz ideias desse enunciador, desse narrador, sobre essas temáticas que fazem parte da vida do leitor. Eu selecionei uma crônica muito interessante de uma autora contemporânea, da qual eu gosto muito, que é a Marina Colasanti. Disponibilizei na plataforma. Gostaria que vocês lessem essa crônica da Marina Colasanti e tentassem identificar os operadores argumentativos utilizados para sustentar a opinião dela sobre a temática que ela está trabalhando nessa crônica. Eu vou dar um spoiler que é uma crônica belíssima em que ela se posiciona sobre a questão da desigualdade social, especificamente, né, do público em relação ao público infantil, tá? Ao segmento, né, infantil. Ela começa contando a história de um momento em que foi abordada na rua por um menino, né, de rua, e ela, a primeira reação foi ter medo e segurar a bolsa. Mas ela é surpreendida quando a criança pergunta as horas. Então, diante disso, ela tem um momento ali de epifania, como a Clarice Lispector, né? É como se fosse um momento de revelação. Ela começa a desenvolver uma profunda reflexão e vai mostrar para a gente que não existem meninos de rua, porque nós usamos essa expressão de rua como um caracterizador, como um qualificador. Né? Não existem meninos de rua, isso não é característica. Existem meninos na rua. Existem meninos na rua, crianças na rua, porque alguém os colocou lá. E é essa discussão que ela vai empreender na crônica. Então, ela vai construindo a sua argumentação, vai defendendo o seu posicionamento em relação a esse processo de desigualdade no nosso país, né? A partir dessa reflexão empreendida. Então, fica a dica para que vocês leiam com muita atenção, com muito carinho, essa crônica, né? Que pode ser lida, eu acho que, infelizmente, no Brasil, pode ser lida em qualquer contexto, em qualquer época, né? Porque é um problema social que aflige principalmente o cenário aí dos centros urbanos há décadas. Né? Infelizmente, isso ainda não é resolvido, nós ainda nos deparamos muito com cenas como essa. Então, fica a dica, bons estudos e até a próxima. Ai, Gregori. Ah, não, tô gravando.